Tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar sobre transmissão confiável e não tem como, em redes de computadores, desassociar essa abordagem do que o TCP faz, ok? Então a gente vai ver alguns aspectos do TCP que não são tratados em rede Zoom ou que são vistos de maneira muito superficial. Tá bom? A gente sabe que durante qualquer tipo de transmissão de dados numa rede de computador pode acontecer uma infinidade de tipos de erro. Tá? O pacote pode chegar muito atrasado e por isso ele pode ser descartado. O pacote pode chegar fora de ordem, já que os datagramas numa rede de computador eles são roteados de forma independente e, em caso de retransmissões, a retransmissão também vai chegar fora de ordem. O pacote pode chegar realmente errado, os dados modificados, e aí, consequentemente, tem que haver algum tipo de mecanismo para verificar, descartar o pacote e fazer a retransmissão, ou nem chegar, ok? E aí, qual que é a ideia, a premissa, a ideia básica do TCP? É criar um canal confiável em cima de uma rede que não é confiável, que é o caso da internet e diversas partes dela, né, ou enlaces, como o caso, por exemplo, de redes sem fio, que estão muito suscetíveis aí a situações de interferência. Então, o TCP, apesar do entendimento dele ser fácil, pelo menos a ideia, né, que é promover a confiabilidade que as aplicações necessitam, vai muito além disso, tá? A primeira questão que eu queria pontuar é que o TCP ele é um protocolo confiável, mas ele não é seguro, tá bom? Ele não provê essa segurança para a aplicação. A gente sabe muito bem, se não está claro, tem que ficar da diferença entre confiabilidade e segurança. Vou falar de uma aplicação que demanda confiabilidade, mas não necessariamente segurança. Uma página web, lá com a receita de bolo da vovó. Tá? Todos os dados precisam de chegar em ordem, corretamente, para o seu browser poder exibir aquela página. Mas isso não demanda segurança. Tá? Isso é público, está lá. A mesma coisa você vai baixar um arquivo aí, que está disponível aí na web, na internet. Agora, existem situações como, por exemplo, uma chamada, uma videoconferência lá, igual, né, essa que a gente vai fazer nas nossas aulas, ou uma chamada de voz no WhatsApp. Esse tipo de aplicação não demanda confiabilidade, mas precisa de segurança. Então, eu acho que com esses dois exemplos fica muito claro de entender a diferença entre eles. Tá? Então, eu vou pontuar algumas questões do TCP, algumas funções, tá, que ele realiza, que eu acho que vai ficar mais claro o entendimento dessa aula. Primeiro, ele é um protocolo orientado à conexão. E aí muita gente confunde essa conexão. Mas fazer uma conexão com a internet? Primeiro ponto, existem dois tipos de conexão. Uma conexão física e uma conexão lógica. Então, se você está acessando qualquer host na internet, se você está usando o WhatsApp, se você está abrindo sua rede social lá no Instagram, no seu smartphone, você está fisicamente conectado à internet. Quando eu falo fisicamente, independe do meio físico, né? No caso, rede sem fio, ondas de rádio. Essa orientada conexão aqui, logicamente, é estabelecida uma conexão entre os dois hosts, mais especificamente entre os processos que rodam no host cliente e no host servidor. Tá? Essa conexão basicamente é para confirmar que existe comunicação, coisa que o DP não faz. O DP simplesmente envia os dados. Como um exemplo de uma aplicação do tipo UDP proposital, o ping. Você dá um ping, você pode disparar esse comando contra qualquer host na internet, existindo ou não. Se ele não existir, obviamente, você não vai ter o retorno, né? Então, esse não é um serviço orientado à conexão. No quesito confiabilidade, eu acho que é muito claro, né? Todos os bits que foram enviados, eles têm que chegar na ordem correta. Full duplex, a gente associa muito isso a enlaces. Enlaces full duplex, como você pegar, por exemplo, sua linha
a DSL, sua linha de alta velocidade, aí seu link de acesso à internet, que no caso o Wi-Fi não é full duplex, só como exemplo, mas eu quero dizer full duplex nessa conexão lógica TCP, é porque existe um fluxo de dados, tanto do servidor para você, quanto do contrário. Ok? Apesar disso parecer óbvio, todos os bytes numa conexão TCP, eles são contados. Ok? Isso quer dizer que qualquer coisa de A para B ou o contrário, byte a byte, ela é contada. A entrega ordenada dos pacotes, apesar deles poderem chegar ao destino fora de ordem, para a aplicação, okay, no socket, ele é entregado de forma sequencial, tá? Os bytes da maneira que eles foram enviados. Tá? E aí, dois conceitos que aqui não pode ficar dúvidas, tá? Que muitos de vocês, às vezes, faziam uma confusão, que é o controle de fluxo ou controle de congestionamento. Em poucas palavras, controle de fluxo é para evitar que o emissor rápido sobrecarregue o receptor lento. Ok? E o controle de congestionamento, o nome bem sugestivo, é evitar congestionamento como um todo, na rede como um todo, na internet. Vou citar um exemplo para ficar claro o que é o controle de fluxo. Imagina que você está na sua casa assistindo um vídeo lá do YouTube em 4K, na sua Smart TV lá de 75 polegadas. E você tem 100 megabits por segundo. Então, numa situação normal, os servidores lá do YouTube vão te mandar aquele fluxo de dados e você é apto a receber. Agora, se você tentar fazer isso no seu smartphone, usando uma conexão 3G ótima, como essa da Oi, por exemplo, você não vai conseguir. E não adianta os servidores te enviar esse volume de dados que você não vai conseguir receber, vai perder dados, e aí vai ficar pior, vai entrar em colapso a conexão. Ok? Controle de congestionamento, faz observações da rede como um todo. Tá bom? Como que o TCP garante essa confiabilidade de transmissão? Com confirmações, ou seja, o que é um pacote enviado, existe uma confirmação, tá, desse envio, e timeouts. Tá? Só que isso foi, como eu disse nas aulas passadas, o TCP evoluiu ao longo dos anos. Então, não é nada eficiente. A cada pacote que foi enviado, ou então, continuando, não é nada eficiente. A cada pacote que foi enviado, recebeu uma confirmação. Tá? A gente vai ver que o que o TCP faz, primeiro que ele não conta, por mais que vocês tenham visto em ReadZoom, que mandou um pacote e recebeu a confirmação do pacote. Não recebe confirmação do pacote. O TCP ele é um protocolo orientado a byte, então recebe uma confirmação do volume de bytes que o receptor, tá, que chega no receptor. Então, o primeiro ponto seria esse. Então, um exemplo hipotético, se for enviado 10 pacotes com 1.500 bytes, se o receptor, né, mandar uma mensagem de confirmação que recebeu 15.000 bytes, está tudo ok. A ideia é bem essa. E o timeout, o que seria o timeout? Que é muito importante. A cada pacote que é enviado, ou cada volume de dados que é enviado, espera-se uma confirmação. Se esse pacote não chegar, o que o TCP faz? Ele faz uma retransmissão automática. É o jeito mais eficiente que os projetistas lá encontraram. Mas a grande questão é, quanto tempo esperar? Quando que vai sacar? Poxa, não recebeu essa confirmação. E aí a gente vai ver que é impossível determinar um valor fixo para timeout, que isso varia de acordo com a conexão. Ok? Então, a estratégia aí de solicitação automática de repetição, né, que a gente chama dos protocolos, dos algoritmos ARC, a gente tem lá o Stop and Wait e os protocolos de janela deslizante. Tá? Stop and Wait foi uma proposta, uma ideia inicial, cada pacote é enviado, espera a confirmação. Qual que é o problema dele? O wait, né, o esperar. Por quê? Em transmissões de longa distância, você teria
uma transmissão a cada ida e volta, ou seja, a cada RTT. Em termos de desempenho, isso é horrível. E aí foram desenvolvidos os protocolos de janela deslizante, ou seja, permite ao tempo que o transmissor está enviando vários pacotes, aguardar um período para poder fazer essas confirmações. Vou pedir para vocês darem uma lida nesses próximos slides sobre os protocolos de janela deslizante. Então, dando sequência aí no próximo slide sobre o TCP, a ideia de uma conexão TCP é que ele trabalha para a internet como um todo. Tá? Ele não considera simplesmente um único enlace ponto a ponto. E isso acaba complicando um pouco o projeto, porque você tem situações muito distintas. Você pode estar conectado, né, abrindo uma página web de um servidor que está em Belo Horizonte, que você vai ter o tempo de ida e volta, né, o round trip time muito curto, mas você pode estar fazendo a comunicação com um servidor que está lá em Londres, ou esse exemplo que eu coloquei lá, um servidor que está no Alasca e ainda num enlace via satélite, que por si só já aumenta muito o tempo de resposta. Tá? E para piorar, variações elas podem ocorrer aí ao longo do dia. Uma situação de normalidade da rede, espera-se que o RTT seja baixo considerando a distância, né, entre transmissor e receptor. Mas em situações de congestionamento, esse tempo aumenta muito. Então, não tem como falar que um RTT é bom, vai ser quanto? 1 segundo? Isso pode ser muito ou pode ser pouco. Tá? Em situações, por exemplo, numa rede local, um RTT muito alto vai ocasionar aí lentidão nas respostas, lentidão nos envios, tá? Transmissões mais lentas. Por outro lado, se o RTT for prematuro, se estourar o timeout, né, na verdade, o timeout utiliza o RTT para poder fazer o cálculo, se ele for muito breve, isso vai desencadear aí retransmissões desnecessárias, o que você vai ter vazão, mas o good put, ou seja, o volume de dados que é entregue, acaba baixando, ou seja, isso prejudica bastante. Então, considerando que existe muita variação numa mesma conexão, tá? Mesmo considerando a mesma conexão do RTT, e utiliza-se o timeout, o melhor parâmetro que se utilizou foi o RTT, foram desenvolvidos aí alguns mecanismos aí para poder fazer o cálculo, a gente vai ver alguns deles agora, ok? Então, a ideia do TCP básica é isso, prover aí essa confiabilidade na transmissão, tá? E aí tem N situações aí que são tratadas no TCP, a gente vai estudar um pouquinho aí, não com essa tatuagem legal, mas o TCP, só para a gente relembrar aqui, são 32 bytes, ok? O pacote, tá? Então, você tem lá, os primeiros campos seriam a porta de origem e a porta de destino. Você tem 2 números de sequência, e esse número de sequência aí que corresponde ao fluxo de dados, tá? Aqui o número de sequência do que o transmissor está enviando, aqui o que o receptor está confirmando que ele recebeu. Então, quando eu falo que é full duplex, esses 2 números, eles vão ser sempre diferentes. Um é que A está enviando para B, o outro vai ser o contrário. Onde que isso é definido? Logo no início da conexão. Tá? A gente vai fazer uma atividade com o Wireshark, e aí vocês vão ver lá que o número lá está zerado, mas é para fins de estudo, ele começa com 0 no programa, mas na prática é definido um número aleatório, tem como a gente até ver isso. Como o TCP foi desenvolvido, ele foi muito bem projetado, pensou-se que no futuro podia haver mais requisitos, e aí eles colocaram um campo de opções que poderia ter o tamanho de até 2 vezes o tamanho do cabeçalho. Okay? Desculpa, eu falei que é 32 bytes, são 20 bytes, ok? 20 octetos. Então, a ideia, já que esse campo pode ter até 2 vezes o tamanho do cabeçalho normal, o padrão, que são 20 bytes, precisou de adicionar mais um campo que é o tamanho do cabeçalho. A gente tem aqui as flags,
para poder iniciar uma conexão, para finalizar, para poder, né, ou seja, confirmar os dados, para empurrar um volume de dados na conexão, mesmo que o pacote não tenha sido preenchido, resetar, enfim, um conjunto aqui com 5 ou 6 flags. A janela anunciada é exatamente o controle de fluxo. Quem que informa esses dados? Quem informa esses dados é o receptor. Então, de uma maneira muito simples, a gente pode falar que o controle de fluxo, quem vai determinar a velocidade é o receptor. É ele que vai dizer quantos dados o transmissor vai enviar, é ele que vai anunciar essa janela. E aí a gente pode pensar, se estiver lento, então, numa conexão, é só ele anunciar mais, que ele vai enviar mais. E a gente vai ver que enviar mais não quer dizer receber mais. Aí você pode estar gerando um problema. Tá? E desde o início da criação do TCP, procurou-se equacionar um problema que é a utilização máxima disponível naquele fluxo, ou seja, naquela conexão. Tá? Se anunciar uma janela pequena, o que vai acontecer? É você ter lá 30 megabits por segundo e não conseguir assistir um filme no Netflix em HD, ou seja, o seu enlace, a sua comunicação vai ficar subutilizada. Por outro lado, se anunciar uma janela maior do que é possível, vai gerar sobrecarga de dados, ou seja, congestionamento. Congestionamento gera retransmissões e a vazão vai ser muito baixa. Ok? Então, não é uma tarefa fácil determinar esse valor, principalmente no início da conexão. E aí, vocês devem lembrar, existiam alguns protocolos para cálculo dessa janela, e isso é feito a cada instante, a cada confirmação é anunciado um valor, ou seja, é recalculado. Por fim, um checksum, para verificar se os dados estão certos ou errados. Se estiver errado, não justifica passar o pacote para frente. Bom, esse é o processo de estabelecimento de conexão. Vocês devem lembrar daquele three-way handshake. Por que 3 vias? Né? Não seria mandar uma coisa e confirmar? Por que precisa de 3? Talvez isso não ficou claro aí em rede Zoom. Normalmente o cliente vai enviar o pedido de início da conexão. Então são 2 campos aqui, uma flag sim. E ele informa o número de sequência de transmissão de dados dele. Vamos falar que é 1. O servidor recebe esse pedido e ele envia mais coisa. Ele envia um pedido de conexão, informando o número dele, por isso que são definidos 2 números, tá? O fluxo de dados, igual a gente viu, é totalmente diferente, confirmando o número que o cliente enviou, mais 1. Bom, por que até aqui não daria para ser só 2? O servidor não enviou o número dele, o cliente tinha que confirmar que recebeu. Essa é a ideia do TCP. E para esse término da conexão, não necessariamente as 2 conexões têm que ser fechadas simultaneamente. Tá? Pode ser resetada, um lado só pode fechar, pode abrir de novo, tá bom? Fica essa piadinha aí para vocês lerem depois do TCP, você vai ver que é bem sem graça, e a ideia do protocolo ele é um pouco massivo também. Bom, e aí a gente tem o cálculo do timeout no TCP. Já que cada ACK vai chegar em um tempo determinado, ou seja, em função do RTT, teve que se definir alguma solução, tá, para cálculo disso. Bom, qual foi a primeira ideia? Olha, vamos fazer uma amostragem, tá? E aí, isso saiu uma RFC, tá? E por algum tempo esse parâmetro, tá? Essa abordagem foi utilizada. Então, define-se um parâmetro alfa, que multiplica pelo RTT imediatamente anterior, que ele diz muita coisa, tá? Ele vai, talvez a média do RTT de uma conexão é baixa, mas está tendo algum congestionamento simultâneo, então tem que considerar esse valor anterior, mas tem que considerar também a amostragem, que quer dizer que é o valor médio. Então chega-se aí num número que seria razoável. Aí pode-se variar esse parâmetro aí do alfa,
né, pequena ou grande, que aí vai ter, vai se adaptar melhor às mudanças da rede ou não. Tá? E uma ideia inicial foi pegar esse valor que é estimado e multiplicar por 2. E aí, se um pacote não chega dentro do timeout, dispara uma transmissão. E isso entrou em operação, os caras testaram, veio um probleminha. Qual que foi? Primeira coisa, o ACK, ele não confirma uma transmissão, ele confirma recebimento de dados. Isso quer dizer que, se houve retransmissão e o pacote é idêntico, não dá para saber se o ACK é do primeiro pacote ou do segundo. Tá? Ou como assim? Se retransmitiu é porque perdeu? Não necessariamente. Pode ser que a resposta, que o pacote chegou, mas o retorno da resposta foi lento. E aí quem enviou, disparou o timeout, não recebeu, vai enviar de novo. Então, imagina a seguinte situação, se existe uma retransmissão. Então eu vou considerar o RTT pegando o primeiro ACK que eu recebi. Tá? Aí transmite, por alguma razão, esse pacote pede, retransmite, você tem o ACK, você tem um RTT da amostra grande. Ou, uma segunda situação, transmite, o pacote chegou no receptor, enviou-se a resposta, mas em um dado tempo estourou o timeout, retransmite. Se eu considerar o RTT do segundo pacote, eu vou ter uma amostragem que não condiz com a realidade. Então, esse era o problema, considerar a ACK. Qual que foi uma segunda solução que surgiu? Ignorar a amostra de RTT quando tem retransmissões. Tá? E aí, considera um parâmetro de dobrar os valores aí, de timeout. Olha, isso resolveu o problema, amenizou, tá? Melhorou, mas ele não levava em conta a variância da amostragem da RTT. Tá? E aí uma solução mais eficiente é essa aqui, isso saiu numa RFC lá no SIGCOMM, de 88, tá? Mas é algo muito próximo do que a gente utiliza hoje. Ele considera, então, a variância. Tá? A gente vai fazer um exercício, tá? Que a gente vai discutir esse exercício, então, que a gente vai considerar esse cálculo. Okay? Mas a ideia é deixar o cálculo do timeout muito próximo, então, estimar esse valor, mesmo quando considera perdas. Tudo bem, pessoal? A gente vai continuar, então, falando sobre confiabilidade na próxima aula.